Eu penso que as histórias, as vidas, elas estão muito mais enroscadinhas do que a gente pode imaginar. Um filme que eu assisti há muitos anos atrás, por um trabalho, se não me engano, fala sobre 6 ou 7 graus de separação. É um filme / documentário que conta que a humanidade, ela está toda enroscada em 7 graus. Então eu conheço você, você conhece alguém que não está na minha rede, você conhece outro alguém que não está... E se nós contarmos as redes, elas estão em 7, e nós conhecemos o mundo inteiro em 7 graus. Você olha e fala, tá todo mundo... A gente usa a expressão, o mundo é pequeno. Olha que coincidência. Tá todo mundo de um lado só. Tinha um amigo que dizia, o mundo é um ovo de codorna e tá todo mundo de um lado só. Mais ou menos isso. Quando eu assisti ao Globo de Ouro, fiquei na madrugada, como muitos, no Brasil, eu pensei sobre como que essa história entrou na minha vida. Ela se entrelaça com a história de todo mundo. Acho que isso é uma coisa importante da gente pensar, como que as nossas histórias, elas estão conectadas. As histórias das famílias, como nós vivemos cada um dos momentos e como as nossas ações contribuem, legitimam ou deixam de favorecer determinadas causas. Eu fui olhar para um dos capítulos mais nefastos da história do Brasil. Tenho certeza que ali começou um entendimento sobre a consciência política, sobre o que é democracia, o que é liberdade, o que é dignidade humana, o que é direito humano. No ano da morte dele, o livro ficou pronto, uma coincidência. Então foi um momento muito sublime, porque ele pôde ver que com a morte dele, ou a morte do pai dele, a história deles nunca ia se apagar. Essa é a parte linda da vida, que é a memória. A vida é a nossa memória. Fica uma dica importante para os pais conversarem de forma honesta com os filhos, num campo daquilo que a gente chama de diálogo, porque não tem acontecido isso. O diálogo é a conversa mais sofisticada que os seres humanos podem ter. É a estratégia mais sofisticada, porque no diálogo, primeiro, a gente nunca entra num diálogo com respostas prontas. Segundo, no diálogo, a gente se coloca junto com aqueles que estão no diálogo para pensar junto. A gente entra num fluxo de busca de entendimentos. Então o erro, o acerto faz parte desse trajeto. É como se a gente pegasse nas mãos uns dos outros e nós nos embrenhássemos numa mata fechada e a gente precisa entender o que vai descobrir ali. E aí o diálogo mostra a gente para além do papel social que a gente tem. É muito comum nós adultos nos lembrarmos das conversas que nós tínhamos com as pessoas mais velhas da nossa família. Que era isso. Então a gente sentava-se à mesa, depois de uma refeição, depois de um encontro, e aí o vô e a avó contavam as suas histórias. E essas histórias, elas eram relatos de vivências. E essas vivências nos contavam de superação, de alegrias e tristezas, de sofrimentos. Então essas narrativas, elas preenchem a nossa alma de repertório. Acho que essa palavra para mim tem se repetido muito nos últimos tempos. Repertório. Qual o repertório que a gente tem? De onde eu vim? Teve uma vez em sala de aula que, apresentando a disciplina, falando sobre a importância do conhecimento, o aluno me perguntou, professora, mas quando a gente conhece, às vezes a gente olha para algo que nos assusta. Em que medida o conhecimento pode trazer uma certa tristeza, uma certa melancolia? Saber das coisas faz com que a gente se sinta feliz? Eu disse não necessariamente. Até porque quanto mais a gente amplia o nosso conhecimento, mais a gente tem uma noção sobre questões que são difíceis de serem digeridas, né? Quando a gente entende os acontecimentos, as razões, as motivações, nós muitas vezes nos decepcionamos frente a uma liderança ou frente a um herói, enfim. E aí a gente começou a conversar sobre a tal crise existencial. Porque ele trouxe isso. Então, o conhecimento pode trazer uma crise existencial pra gente? Eu falei, pode. Quando nós estamos na nossa verdade, não existe vazio. O que é estar na nossa verdade? É justificar pra gente
e ter a certeza pra gente das nossas próprias escolhas. Não que elas vão se tornar eternas, imutáveis, mas naquele momento faz sentido para mim isto ou aquilo, este caminho e não aquele caminho. Então eu acho que esse é um ponto chave para a gente pensar sobre as crises existenciais. O desafio é imenso atuar como professora diante de tantos estímulos e da velocidade. Acredito que todo mundo que está me assistindo agora está já identificando um cliquezinho para colocar o vídeo em uma velocidade diferente dessa que eu tô falando. Acho que ela fala muito mole, ou ela fala muito lentamente, ou ela faz muitas pausas. Tô pensando bastante sobre isso. Nós estamos nos acostumando a não ouvir a voz humana na sua totalidade. Quando nós nos comunicamos com som, com silêncio, com as pausas dramáticas, as expressões faciais. Quando a gente coloca aquele áudio em velocidade de 1,5, 2, toda essa riqueza de informação, ela é perdida. Então o saber não tem mais sabor, porque ele tá plastificado com essas roupagens. A curiosidade vai sendo aniquilada. Vamos entender que a escola ela sempre teve lá os seus desafios. Antes da pandemia, a escola também já estava em estado crítico. Nós também já estávamos ali repensando muitas coisas práticas. É muito desafiador. Uma das coisas que me aflige é o desconhecimento deles sobre o que é público e o que é privado. É expor questões muito particulares, íntimas. Aqui tem uma questão muito importante da gente pensar, né? Esse comportamento relapso, ele é geracional ou ele tem a ver com criação? Acho que existem coisas que se misturam, acho que tem um pouco de cada coisa, né? Se a gente pensa que existe uma parcela desses adolescentes que vivem num contexto de excessos e de acessos. Então, tem uma diversidade de coisas e tem uma disponibilidade dessas coisas a qualquer tempo, né? Então, é muito importante que haja uma noção de que as coisas, elas custam. Então, muitos pais falam, nossa, essa criança, esse adolescente, não tem gratidão por aquilo. Mas isso a gente também tem que aprender. E a gente aprende isso com a falta. Então a gente só entende o sabor do alimento quando a gente tem fome. Se a qualquer tempo nós somos, né, levados a se alimentar, a gente não percebe a falta. E aí a gente toca num assunto bem importante. Os pais muitas vezes, eles querem que os filhos tenham um entendimento sobre algo que eles não ensinaram. Não vai acontecer por osmose, não vai acontecer como por encanto. Como é que você entende e se entende nesse cenário? A gente está vivendo flertes com estados totalitários e autoritários. Quem seremos nós nessa narrativa? Os que foram deixaram o seu legado. Quem vai ser a gente na fila do pão, né? Quem vai ser a gente? Que lugar que a gente vai tomar no palco dos acontecimentos?